Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma playlist que tratará sobre alimentação animal. Nesse conjunto de vídeos, nós vamos focar em composição química de alimentos específicos, principalmente concentrados, e falar um pouco sobre alguns aspectos relacionados ao uso desses alimentos na dieta dos animais, como ingredientes. Aqui nós vamos falar do dendê, do babaçu, do licuri e do coco da Bahia. Tudo bem? Vamos lá. Bem, em relação à torta de dendê, né, para deixar claro aqui, torta é aquele produto derivado da extração mecânica do óleo presente numa oleaginosa. Nesse caso específico, o dendê é bastante cultivado em áreas tropicais e para a fabricação tanto do azeite de dendê, né, esse material oriundo de uma palmeira, ele é prensado mecanicamente e gera um subproduto chamado torta de dendê. Pessoal, pela classificação, pelos elevados teores de FDN desse material, é um material que, caracteristicamente, se fosse receber a classificação do uso da fibra bruta, né, 18% de fibra bruta a mais na matéria seca, ele seria considerado um alimento volumoso. Mas, por se tratar de um subproduto da agroindústria, e como os subprodutos, a gente já conversou aqui, os subprodutos apresentam características diferentes, né? Porque eles não são de fato um grão, mas também não são um volumoso, mas apresentam características diferentes. O que nós vamos estudar aqui é que frequentemente a torta de dendê é utilizada em substituição à fração concentrada da dieta. Tudo bem? Então, o uso da torta de dendê, a inclusão dessa torta de dendê se faz dentro da fração concentrada da dieta. Por isso, a gente segue tratando esse material como um material que é utilizado como ingrediente concentrado, apesar de ter um elevado teor de fibra. Como vocês podem ver na matriz nutricional desse alimento, é um material que tem por volta de 16% de proteína bruta, ou seja, uma quantidade de proteína bruta mediana. Qual é a característica dessa proteína? Né? É uma proteína que, como todo material que sofreu um processo de aquecimento, nós vamos ter algum nível de desnaturação dessa proteína. Então, pode ser que haja perda de lisina, pode ser que haja, inclusive, formação de fibra artificial e também formação de uma maior quantidade de proteína ligada à fração fibrosa e indisponível para a maior parte das espécies animais, tá certo? Então é comum ter nida e nidim oriundo desse aquecimento de um material para a produção da torta. Além disso, outra fração analítica que chama a nossa atenção são os teores elevados de extrato etéreo, como vocês podem ver, acima de 10% da matéria seca, fazendo com que esse material, ele tenha, por ser de uma extração mecânica, né, ele tenha ainda uma grande quantidade de óleo residual. Nesse caso específico, a composição em ácidos graxos de cadeia longa dessa torta de dendê chama a atenção, tá certo? Ele é uma palmácea e, como toda palmácea, apresenta uma quantidade elevada de ácidos graxos C14, C16 e C18, principalmente o dendê, tá? Então, além desse teor de extrato etéreo residual, que faz com que esse material ele tenha uma elevada densidade nutricional pela fração de extrato etéreo, o outro aspecto que eu já chamei a atenção e reforço aqui são os teores elevados de fibra na matéria seca desse material, associada a teores baixos de carboidratos solúveis. A torta de dendê é um material que rancifica fácil por essa quantidade elevada de carboidratos residuais, tá certo? Então isso faz com que dentro das formulações, substituindo muitas vezes uma mistura milho e soja, mas é um material que exige atenção basicamente por causa desse nível alto de extrato etéreo na sua matéria seca. Os fatores antinutricionais associados ao uso da torta de dendê são especificamente essa quantidade elevada de proteína que pode estar associada à fração fibrosa e, portanto, indisponível para o animal, tá certo? Então, parte dessa proteína bruta vai estar associada àquela fração proteína insolúvel em detergente neutro ou proteína insolúvel em detergente ácido devido ao aquecimento para a extração do óleo. E essa fibra elevada
com esse alto teor de extrato etéreo, chama a atenção não só da torta de dendê, mas de outras palmáceas também, do uso em substituição em dietas de elevada inclusão de concentrado, né? Essa torta de dendê com esse elevado teor de FDN vai aumentar a FDN da dieta dos animais, e esse teor elevado de extrato etéreo pode substituir parte do amido, que faz com que as dietas muito quentes, né, muito ricas em grãos, sejam um problema. Baixo nível de FDN e alto teor de amido. Quando você substitui milho, principalmente por torta de dendê, o que você está fazendo é incrementando os níveis de FDN da dieta e incrementando os níveis de extrato etéreo, reduzindo o padrão de fermentação, que pode inclusive ser benéfico do ponto de vista ruminal. Um aspecto importante no uso, né, dos animais não ruminantes é a qualidade da proteína bruta desse material. A quantidade baixa é a qualidade da proteína bruta desse material, que pelo aquecimento você tem a perda de alguns aminoácidos, fazendo com que essa proteína não tenha um grande valor biológico, e o problema relacionado à FDN, que pode resultar em problemas do trânsito do trato gastrointestinal, principalmente em animais monogástricos, e isso pode provocar um menor uso, né, pelo efeito de polissacarídeos não amiláceos insolúveis. Pode provocar um problema de utilização de nutrientes nos animais que são alimentados por esse nível elevado de torta de dendê. Por outro lado, um material que pode ser utilizado em quantidades relativamente elevadas na formulação de ração para animais ruminantes, tanto a suplementação, tem estudos que mostram ainda pode ser incluído até 40%, mas em confinamento, em dietas de alto grão, fica em torno de 16 até 24% da matéria seca, incluindo, né, substituindo o sorgo ou o milho em uma parte da soja. Tudo bem, pessoal? Um outro material que também é de uma palmeira é o babaçu, o farelo do endocarpo do babaçu, que vocês precisam entender é que existe outros farelos do endocarpo, né, do babaçu. Por ser um farelo diferente da torta, é um material que a extração, além de mecânica, foi química, então você tem um menor teor de extrato etéreo, como vocês podem observar aí, ó, por volta de 5%, 4,7%, e um teor, devido ao grau de linificação ser maior, principalmente do endocarpo, uma quantidade menor de proteína bruta, tá? Isso, produto da extração do óleo e da amêndoa do babaçu, para uso tanto na alimentação humana como na confecção de produtos, e o que sobra lá é o endocarpo do babaçu, que pode gerar esse farelo. O que nós observamos são teores mais baixos de extrato etérico, se tratar de um farelo e não de uma torta, e teores mais baixos de proteína bruta. Chama a atenção os teores mais elevados de FDN, fazendo com que esse farelo de babaçu tenha inclusão mais limitada, sobretudo em dietas de animais não ruminantes. No caso dos animais ruminantes, os níveis em níveis relativamente baixos, né, por volta de 10 a 15% da matéria seca, ele pode entrar substituindo parte do milho da dieta, mas o que a gente vai ter é um incremento na FDN da dieta total. E isso pode levar a uma redução na digestibilidade no uso de nutrientes, ou uma melhoria do consumo e da digestibilidade de nutrientes em dietas de alto grão. Tá certo? Então, sempre existe a possibilidade de utilização desses subprodutos, desses coprodutos, mas aí nesse caso resíduo subproduto, com esse intuito de melhorar o uso nas formulações de alto grão. Nos animais não ruminantes, né, parece bastante desafiador o uso do farelo do endocarpo de babaçu, principalmente devido a esses elevados teores de FDN e baixos teores de proteína e de extrato etéreo. Quando nós temos um subproduto de palmácea com teor baixo, com teores altos de FDN, mas com teores interessantes de proteína bruta e de extrato etéreo, podemos então fazer uso desse material. Mas quando os teores de proteína são baixos, os teores de extrato etéreo são baixos, somados a um alto nível de FDN, alto nível de FDA, de lignina, né, e uma proteína insolúvel, faz com que a gente tenha uma possibilidade de uso desse resíduo, sobretudo para dietas que objetivam uma performance maior, um uso mais limitado desse farelo de endocarpo do babaçu. É um produto regional, Maranhão e até Piauí, mas é um material que tem um potencial de uso ou na dieta de animais que tem um objetivo de performance menor,
e que tolerem elevados níveis de FDN lignificada na sua dieta. A gente pode utilizar, e por outra via, né, o farelo de babaçu, do endocarpo de babaçu, em substituição ao volumoso, nas formulações das dietas dos animais. Tá certo? A torta de licuri é um outro subproduto do processamento para obtenção do óleo de forma artesanal do óleo de licuri, principalmente na região do Nordeste como um todo, mais Bahia, Pernambuco, Alagoas, né, que é conhecido como oricuri, licuri ou coco catolé. E esse material, assim como o dendê e assim como o coco da Bahia, ele vai ser um material, principalmente uma torta, que vai chamar a atenção são os teores altos de extrato etéreo, associados, no caso do licuri e do coco da Bahia, com teores altos de proteína, né? Então é um concentrado proteico, tá? Então se a gente fosse classificar aí, nós classificaríamos como concentrado proteico, apesar de os teores de FDN serem bastante elevados desse material, tá certo? Mas frequentemente ele é utilizado em substituição à mistura milho-soja ou ao concentrado energético, e aí a gente tem teores baixos de FDN teores baixos de extrato etéreo desse material. A torta de licuri, pessoal, é também um subproduto da extração do óleo, principalmente artesanal, dessa palmeira que vegeta principalmente na região Nordeste, e aí você tem uma grande quantidade no estado da Bahia, da torta do licuri, ou uricuri, ou coco catolé. E como uma torta, né, ela apresenta teores elevados de extrato etéreo na sua matéria seca. O que chama a atenção aqui, que é um material que tem uma quantidade relativamente elevada de extrato etéreo na sua matéria seca, principalmente o extrato etéreo residual da extração do próprio óleo do licuri. E aí esse extrato etéreo do licuri é rico em ácidos graxos C14, C16 e C18, tá? É um material que também tem um teor de proteína bruta relativamente elevado, né? Poderia ser, dependendo do nível de FDN, ser classificado como um concentrado proteico quando utilizado em substituição à mistura milho-soja. Essa proteína também suscita preocupações, basicamente porque, como é um material, um resíduo que sofre bastante variação na sua composição, mas que é aquecido para a extração do óleo, né, por força mecânica, sempre nós temos algum nível de desnaturação da proteína desse material. Então, sempre o material que sofre algum tipo de aquecimento pode ter algum nível de desnaturação dessa proteína, produção de uma fibra artificial e um aumento na quantidade de proteína ligada à fração fibrosa, seja no formato de PIDIN ou no formato de PIDA, né? Além disso, chama a atenção os teores altos de FDN desse material. É um material que essa FDN normalmente é oriunda da casca do material, que acompanha muitas vezes, e essa FDN, esse material pode ser utilizado com sucesso, principalmente porque apresenta teores elevados de fibra, teores elevados de extrato etéreo e teores elevados de proteína bruta, né? Então é um alimento coringa que pode ser utilizado substituindo parte da mistura milho e soja e também incrementando o teor de FDN, diminuindo isso, falando em dietas de alto nível de concentrado, né? Diminuindo então a temperatura das dietas, né? As dietas com alto nível de concentrado têm uma alta quantidade de amílio e um baixo teor de FDN, e essa torta de licuri ela entraria então diminuindo os teores de carboidratos não fibrosos, sem comprometer o teor de energia da dieta, já que ela entraria com extrato etéreo. Esse extrato etéreo ele teria um menor incremento calórico para ser absorvido, por ser gordura em comparação ao carboidrato, e você também teria teores altos de FDN que em dietas de alto grão podem até estimular o consumo de matéria seca. Para os animais não ruminantes, a torta de licuri é uma alternativa de alimentos proteicos, basicamente devido à quantidade de proteína bruta que esse material tem do extrato etéreo, mas é preocupante em relação aos teores altos de FDN e de FDA que esse material possui, fazendo com que esse material então seja utilizado em níveis mais baixos em substituição à mistura milho e soja na formulação de rações para os animais não ruminantes. No caso dos animais ruminantes, a inclusão da torta de licuri, existe evidências aí que pode ser utilizada até 15% ou
22% na formulação de rações para bovinos de alto grão, né, esse material, sem comprometer a performance do animal e até incrementando um pouco a qualidade de carne. Tudo bem? O outro material que a gente está tratando é a torta de coco da Bahia, Copra, né, ou torta de coco da Bahia. Existem outros subprodutos, é importante falar, outros subprodutos derivados do coco da Bahia. Entretanto, a torta ela é obtida a partir da extração dessa parte carnosa do coco, né, essa copra que vocês estão vendo em tela com uma parte branca, a extração para a obtenção do óleo. E o que sobra é um material que tem uma grande quantidade de extrato etéreo residual ainda, é um material que tem um teor de proteína bruta apreciável e que pode ser utilizado nas formulações por ter essa característica mista, né? Teores altos de proteína bruta, teores relativamente altos de extrato etéreo e teores relativamente altos de FDN, tornando esse alimento um alimento coringa, como foi o que nós falamos aí, torta de licuri e torta de dendê. Nesse caso aqui do coco da Bahia, a maior quantidade de ácido graxo desses 9% de extrato etérico que vocês estão vendo aí é um ácido láurico, né? O C12, que é um ácido graxo de cadeia curta, né? E é um ácido graxo interessante do ponto de vista de metabolização. Além disso, é uma proteína bruta que, como toda torta, sofreu aquecimento e pode suscitar alguma preocupação em termos de qualidade de proteína, e apresenta esses teores de FDN, oriundas principalmente da parte que recobre esse pericarpo, e que pode então o material ter esses teores de FDN em formulações pode ser interessante. Na dieta de não ruminantes, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é a quantidade de ácido graxo residual que está aí, de ácido láurico, que a gente pode ter alguma alteração sobre a quantidade de sebo e a composição em ácidos graxos do sebo do suíno. Isso pode afetar, por exemplo, as características do sebo, da carcaça, da espessura de gordura e da cobertura de gordura. Uma outra característica importante é esses teores altos de fibra, que podem reduzir a inclusão desse material nas formulações dos animais, e teores altos de proteína ligada a FDN e a FDA. Tudo bem, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para vocês e aguardo vocês nos próximos. Obrigado.